Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição atualizada de notícias do futebol brasileiro aqui para vocês. Hoje o vídeo tá recheado de notícias, uma melhor que a outra, então já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda demais o canal. Vamos bater recorde de likes neste vídeo e se inscrevam e ativem as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? E lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo para você que é amante do futebol assim como eu e quer ficar por dentro de todas as notícias do futebol, além de acompanhar os jogos em tempo real. Inclusive o aplicativo está de cara nova, com um visual totalmente moderno. Então não perde tempo e faça o download, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E para começar vamos falar da vitória de ontem do Flamengo que venceu o Fluminense por 2-1. O primeiro gol surgiu após essa bela troca de passes e o Pedro, novamente lei do ex, apareceu para fazer o primeiro gol do Flamengo. O Fluminense conseguiu empate após o belo cruzamento do Egídio. O Evanilson apareceu ali na área para fazer o gol de empate do Flusão. Porém, em um contra-ataque fulminante, o Gabigol ganhou do Egídio e tocou no meio para o Michael Veloz fazer o gol da vitória final. Flamengo 2, Fluminense 1 no Maracanã. E agora vamos falar das notícias de mercado da bola do futebol brasileiro. Para ter Jorge Jesus, o Benfica prometeu investir 600 milhões de reais em reforços. Exatamente, para convencer o técnico Jorge Jesus a deixar o Flamengo e levá-lo de volta para Portugal na próxima temporada. O Benfica promete driblar a crise econômica provocada pela pandemia e gastar como nunca na janela de transferências. De acordo com o jornal Luso Record, o presidente Luiz Felipe Vieira disponibilizou um orçamento de mais de 100 milhões de euros, mais de 600 milhões de reais, apenas para a contratação de novos jogadores e a montagem do elenco para 2021. Caso a promessa realmente se concretize, esse será, com folga, o maior investimento da história do clube português na chegada de reforços. O recorde atual é desta temporada, quando foram gastos 63,5 milhões de euros, cerca de 383 milhões na cotação atual. E então é mais um grande atrativo para o Jorge Jesus aí se transferir para o Benfica, tendo em vista que 600 milhões em reforços é muita grana e dá assim para montar um bom time. E falando em reforços, segundo o jornalista Rui Pedro Braz, responsável pela biografia de Jorge Jesus, o técnico português teria pedido a contratação de 3 jogadores do Flamengo, como uma das exigências para fechar com o Benfica. Segundo o Braz informou ao canal de televisão TVI de Portugal, Jesus teria pedido que o Benfica desembolsasse para levar 3 jogadores do Flamengo junto com ele. São eles Bruno Henrique, Gerson e Léo Pereira. De acordo com o jornalista, para levar os 3 seria necessário uma quantia de 40 milhões de euros, cerca de 240 milhões na cotação atual. O valor é bem superior ao pago pelo Flamengo. O mais caro do trio para os rubro-negros foi Gerson, contratado por pouco menos de 65 milhões. Já Bruno Henrique trocou o Santos pelo Flamengo por 23 milhões, enquanto Léo Pereira, recém-chegado ao Rio de Janeiro, custou 30 milhões. No total das 3 operações, o clube carioca desembolsou 118 milhões. Caso o biógrafo de Jesus tenha razão e o Benfica realmente leve o técnico e o trio, o Flamengo poderia ter lucro de 122 milhões com as eventuais vendas. E ainda falando da possibilidade de Jorge Jesus comandar o Benfica, caso ele não comande, o plano B seria o Luiz Felipe Scolari, o Felipão. A equipe portuguesa pode ir atrás de Felipão, caso não acerte com o atual técnico do Flamengo. O Benfica segue firme na missão de contratar um novo técnico e Jorge Jesus segue como prioridade do clube português. Porém, caso o Mister decida ficar no Flamengo, a diretoria já tem um nome preparado para ser o substituto, Luiz Felipe Scolari. De acordo com o jornal O Estadão, o Benfica segue confiante na contratação de Jesus, mas o nome de Felipão agrada os dirigentes e pode ser a possibilidade se a primeira opção falhar. Felipão não trabalha desde 2019, quando deixou o Palmeiras depois de uma sequência ruim de resultados, que terminou com uma derrota por 3-0 justamente para o Flamengo de Jorge Jesus. Felipão tem uma história com Portugal. Entre 2003 e 2008, foi treinador da seleção portuguesa, chegando até a final da Eurocopa de 2014, perdendo para a Grécia. O treinador campeão do mundo em 2002 não vai mais trabalhar no futebol brasileiro e o Benfica seria a opção viável. E então vamos aguardar aí os próximos dias que promete ferver após o final do Campeonato Carioca nesta quarta-feira.
E agora vamos falar do Grêmio, que encaminhou o empréstimo de Jonathan Robert ao Boa Vista de Portugal. A viagem do meio atacante, no entanto, só deve ocorrer em agosto. Com um contrato até 2022, o jogador tem multa rescisória de 80 milhões de euros, cerca de 483,7 milhões na cotação atual. E agora vamos falar do Timão, que já abriu conversas para renovar o contrato de Bozelli por mais uma temporada. Isso mesmo, o Corinthians trabalha no mercado da bola já de olho na sequência da temporada. Peça importante no time de Thiago Nunes, Mauro Bozelli, tem um contrato com o clube somente até o fim do ano. Por isso, segundo apurou o All Sport, a diretoria já abriu conversas com representantes do argentino para ampliar o vínculo por mais 12 meses. De acordo com as regras da FIFA, o jogador já está livre neste segundo semestre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, sem que o Corinthians receba qualquer tipo de compensação financeira. Para complicar ainda mais a situação por causa da pandemia, o calendário do futebol foi alterado e o Brasileirão deve terminar somente em fevereiro, quando o jogador já não teria mais ligação com o time de Parque São Jorge. Aos 35 anos, Bozelli passou a ter mais espaço dentro do clube após a chegada de Thiago Nunes. Antes contestado, o atacante passou a ser uma das peças mais importantes no esquema do técnico. O argentino não teve tantas oportunidades quando o time era treinado por Fábio Carille no ano passado, por isso chegou a se especular a saída dele no Parque São Jorge. Até mesmo o Boca Juniors teria demonstrado interesse. Então comenta aqui embaixo o que vocês acham da renovação do Mauro Bozelli, beleza? E agora vamos falar do Alexandre Pato, que entrou na mira de um clube da Itália. Segundo o site Tutto Sport, o Benevento, time que subiu recentemente à elite do futebol italiano, estaria interessado na contratação de Pato para a próxima temporada. Pato vinha de um momento ruim no São Paulo, onde já estava 6 meses sem balançar as redes. Porém, no decorrer do Paulistão, o atacante conseguiu afastar um pouco a má fase. E antes da pandemia interromper o futebol, o jogador chegou a marcar 4 gols. Posteriormente, o Benevento acabou tendo interesse na contratação do jogador, que após se garantir na Série A do próximo ano com uma ótima campanha, o clube visa reforçar o seu ataque para a disputa da competição. O clube ainda não oficializou nenhuma proposta ao atacante brasileiro. E para fechar, vamos falar do Palmeiras, que pode ter mais uma baixa no seu elenco aí para um time árabe. O clube dos Emirados Árabes prepara uma oferta de 39 milhões por Gustavo Scarpa. O Palmeiras está aguardando uma proposta do Al Nassr para levar o meia, primeiramente por empréstimo de 1 ano por 9 milhões, com opção de compra por mais 30 milhões de reais. O Palmeiras receberá em breve uma proposta que pode chegar a 6,5 milhões de euros, 39,3 milhões por Gustavo Scarpa. O Al Nassr dos Emirados Árabes concluiu os últimos detalhes da oferta para pagar 1,5 milhões de euros, 9 milhões para levar o meia por empréstimo de 1 ano, fixando o valor de 5 milhões de euros, 30 milhões na compra caso queira adquirir o jogador em definitivo. O camisa 14 tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2022, mas não vem atuando com frequência sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Nesta temporada foram somente 3 partidas, balançando as redes uma única vez, convertendo o pênalti para abrir o placar na vitória por 4-0 sobre o Oeste. O Verdão não descarta negociar o meia e, diante da crise econômica causada pela pandemia, considera interessantes os valores que o Al Nassr prepara para levar o jogador. Além da questão financeira, leva-se em conta o fato de Gustavo Scarpa não estar entre os mais utilizados pelo treinador. O próprio meia já se mostrou disposto a conversar sobre uma saída. No final de dezembro, o Almeria, clube da 2ª divisão espanhola, fez uma oferta por Scarpa de 7 milhões de euros, 32,4 milhões na época. E então comenta aqui embaixo o que vocês acham da possível venda do Gustavo Scarpa, beleza? E então essas foram as últimas notícias que mais repercutiram nesta segunda-feira. Para você que quer ficar por dentro de mais atualizações, é muito simples, basta você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nada, beleza? E então vou ficando por aqui e até a próxima!